Boa noite, um abraço para você em casa, no ar o PUC TV Esportes desta terça-feira, com muitas informações. Carlos Alberto, a novela continua, o Goiás em crise financeira, falaremos do assunto hoje aqui também. O Vila Nova afastou o zagueiro Vitor e se prepara para o jogo de sábado contra o Avaí. E o Atlético vive um momento de tranquilidade, embora ainda não tenha vencido no Campeonato Brasileiro Série B. Temos um convidado hoje, mas antes eu apresento os comentaristas do dia, o Jean Damas e o Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Boa noite. Tudo bem, Pasqueta. Aquele abraço a você, boa noite. Boa noite ao Jean. Boa noite. Já emendando também uma boa noite. Já apareceu na tela, já apareceu na tela aqui o Jair Jair Rabelo. Boa noite também, Jair, seja bem-vindo. Boa noite a você de casa, muitos assuntos como você destacou e a gente vai falar bastante aqui no programa de hoje. Tudo certo, Jean? Tudo certo. Que coisa, hein? O Goiás, o todo-poderoso Verdão, perde um título pro Atlético no último minuto do campeonato. Tem um elenco inchado, precisa de contratar bons reforços. Ninguém tem interesse pelos jogadores que estão no Goiás, os quase 50 que estão lá. A folha lá em cima e o novo presidente já fala em jogar a toalha. Jair, como é que você tá? Tudo bem, Jair? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui. Jair certo. Rabelo. Feliz novamente de estar aqui com vocês. Jair, eu convivi com ele no Vila Nova, né, Jair? Tivemos cada arranca-rabo. Foi bom. Maravilhoso, mas foi bom. Foi bom. Eu passei a te respeitar e o Jair passou a respeitar a gente também. Jair, que é muito amigo do André Isaac, das antigas, né, Jair? O André é Conheceu o muito André grande. pequenininho no rádio lá em Anápolis, né? O André era meu Seu protegido? protegido? Meu protegido. Ô, Jair, Jair tá aqui porque desde ontem a notícia é que o Jair Rabelo será o diretor de futebol do Goiânia. Hoje, a Federação Goiana de Futebol divulgou a tabela não, fez o conselho técnico e definiu como será a divisão de acesso. Com um detalhe, no ano que vem, a divisão de acesso será paralela ao Campeonato Goiano, isso para atender o Vila Nova. Então, daqui a pouco tem Humberto Castro com uma matéria explicando como será a divisão de acesso esse ano. O Jair, desde ontem, anunciado como... Anunciado não, a notícia surgiu, trouxemos aqui como diretor de futebol do Goiânia. Só que tem um detalhe, viu, Jair? O Vicente Arican, presidente do Goiânia, deu uma entrevista para o Humberto Castro e disse que não está sabendo que você é o diretor, não. Primeiro um abraço ao Vicente Alicano. Daqui a pouquinho nós vamos rodar. É uma potência, é uma reserva moral do Goiânia. É muito importante. Eu acho que eu quero avisar o desavisado que nos últimos 20 anos, o melhor time que o Goiânia já teve... Foi o de 93. Foi de 93. E você que montou. Juntamente com o Vicente Alicano. Nós vamos Trabalhamos junto. Nós vamos falar mais daqui a pouquinho, mas você acertou foi com o Ebrahim, com o Arione? Não, o que aconteceu foi um convite que eu tive do Dr. Ebrahim Arantes. Certo. Eu respeito muito o Vicente Alicano, o presidente que está hoje aí. Nem conversei com ele, mas recebi esse convite. E outra coisa, o Goiânia não me contratou. Eu vou colaborar com o Goiânia, porque graças a Deus hoje eu não dependo mais do futebol para viver. E eu tenho a honra de ter recebido esse convite do Dr. Ebrahim Arantes. E eu tenho certeza absoluta que vou me dar muito bem com o presidente. E posso garantir ele que o Goiânia no ano que vem está na primeira divisão. Eu tenho certeza que você vai se dar bem com o Vicente Arican, porque o poder de convencimento do Ebrahim Arantes, a resenha dele é a mais forte do Brasil, Cleison. Se compara a Adolfo Campos. Então acabou. Então acabou. Já tá no Goiânia. Jair, você fica aqui, você não vai falar com a gente só do Goiânia, você conhece muito de futebol, vai falar com a gente sobre vários assuntos. Eu sei que você não tem essa coisa de milindre, de falar de um time ou de outro. Então vamos começar com o Goiás. Goiás contratou o Danilo Esquerdinha, o Carlos Alberto foi reintegrado, mas não vai jogar, e as informações vêm com Humberto Castro. A história agora é outra. Depois de ficar 571 minutos sem marcar gols e quebrar o jejum com Amaral diante do Criciúma, o foco do momento é a defesa, que nas últimas 3 partidas não foi vazada. Desde da época do Entes, nosso time marca bastante forte, é uma característica nossa. E graças a Deus nós vemos fazendo um bom papel quando a gente não está com a bola. E por isso que eu acho que está sendo um bom sucesso nesse começo de campeonato. E quem está de volta é o meia Carlos Alberto, reintegrado e com futuro incerto. Se voltar a jogar, não vai desagradar a todos. Acredito, um jogador de bastante qualidade.
vai nos ajudar bastante. Não teve sequência no começo do Goianão. Agora vai trabalhar firme e forte, vai ter uma sequência boa e vai ajudar a gente bastante nesse resto do campeonato. Bom, são vários assuntos. O Humberto ouviu o Pedro Henrique, o zagueirão do Goiás. Ele melhorou junto com o Jackson, os dois melhoraram, Jean? Por isso a zaga melhorou? Porque o Jackson, quando entrava, não entrava bem no lugar do Valmir Lucas, né? Melhorou uma série de coisas, melhorou o sistema defensivo do Goiás. É claro que isso inclui o Jackson, mas melhorou a pegada no meio de campo, o time deu uma compactada nos últimos jogos do Campeonato Goiano e até pelo Campeonato Goiano ter sido fácil para o Goiás até o último jogo, o time deu uma relaxada na marcação, longe, deixando jogar no Brasileiro. Depois da derrota para o Atlético e da eliminação para o Botafogo, teve que dar uma ajustada, todo mundo pegando mais. E aí a defesa, é claro, é facilitada por essa marcação lá na frente e o Pedro Henrique com o Jackson deu mais certo que o Pedro Henrique com o Valmir. E você vê o que é o futebol, o Jair está aqui, sabe como é que funciona. O contrato do Pedro Henrique termina no final de 2015. O Goiás já está tendo que renovar com ele agora para não perder o jogador. Ele não sair de graça, Cleison. É verdade, como tem acontecido nos últimos anos, né? O Goiás, ele tem revelado alguns jogadores, mas os principais têm saído de graça. O Hernando foi assim, né? O Amaral tá para sair dessa forma também. O Goiás já perdeu vários outros jogadores. Douglas, lateral direito, está no São Paulo hoje. O próprio Rafael Tolói saiu na base da pressão, né? Porque o Goiás não ia conseguir prorrogar o contrato do Tolói, então tem que observar essa situação. Agora eu vejo o crescimento da zaga do Goiás, principalmente nos últimos jogos, em função do retorno do Amaral também. Porque o Amaral esteve fora machucado, o Goiás sentiu muito. Caiu demais. Quando o Goiás passou a ter os principais adversários batendo mano a mano com a defesa, teve dificuldade. Só o Pedro Henrique não complicou tanto, mas o Jackson mostrou limitação. Ele mostrou muita limitação, ainda precisa crescer muito. Agora, a volta do Amaral ajudou demais. O Amaral dá uma sustentação ao sistema defensivo do Goiás muito grande. É um jogador fundamental. Eu já vejo problema para o Goiás para o ano que vem. O Goiás vai ter muita dificuldade em encontrar esse substituto ideal para o Amaral. Ô Jair, esse trem é custoso, né? O rapaz tem contrato até o final do ano que vem e já precisa renovar. É o empresário que fica em cima, Jair? E eu te falo para você. O Pedro Henrique é um grande jogador. Jogador que se o Goiás não renovar com ele o mais rápido possível, vai perder ele. E falta um ano, Jair, como é que faz? Mas tem que ser feito. Você tem que fazer um contrato de 4 anos com um jogador desse. Já deveria ter feito. Quando viu que o jogador ia sobressair, chama o jogador, senta com ele, renova o contrato, porque se trata de um grande jogador. Então não adianta nada você, hoje com essa lei Pelé, que você não tem mais condição de segurar o jogador, você tem que sentar com os empresários, porque quem manda é os empresários. Se o empresário achar que ele não deve renovar, não vai renovar e o Goiás não vai O cara entra na cabeça do zagueiro, não tem Cristo que faz ele renovar, né? E outra coisa, eu vou te falar para você, e é benéfico, o empresário, muitos jogadores aí podem estar perdidos aí, mas como os empresários, às vezes, são benéficos. Tem uns que é meio complicado, não, né? Tem jogador bom e ruim, maldoso e bondoso, tem empresário bom e ruim. Exatamente, isso é em toda área. Toda área. No próprio dirigente, algum dirigente também que às vezes deixa a desejar. Agora o jogador ele é bem informado hoje. Hoje, se ele tiver uma condição boa no Goiás, ele não vai sair. Mas se o Goiás não valorizar esse jogador, logicamente que vai sair para um outro clube maior. Gente, vocês viram ali o Carlos Alberto? Se der para voltar, por favor, o Carlos Alberto lá no Goiás hoje cedo, nós temos as imagens na matéria do Humberto Castro, a moçada vai voltar aí pra gente. O Carlos Alberto de touca reapareceu lá depois de 10 dias, vai ser reintegrado. Aliás, o Marcelo Segurado conversou hoje com o André Isaac pelo WhatsApp e explicou tintim por tintim o que aconteceu. O Carlos Alberto tem 1 milhão de direitos, o Goiás tem 1 milhão de deveres e ontem à noite eles foram orientados pelo advogado do Goiás, aí o homem aí, de touca. Sabe o que ele tá me parece? Aqui em Você sabe que eu sou professor de educação física. Aquele aluno que não tá nem aí? E por muito tempo eu fiz colônia de férias. Carlos Alberto parece que tá na colônia de férias, sorrindo. Ele não tem culpa, vai não. o dia que quiser, na hora que quiser. Não, Jair. É por isso o culpado é a colônia de férias, né, Jair? Por isso que o Pedro Henrique, às vezes, ele quer exigir uma renovação. Culpado é de quem trouxe? Culpado é de quem contratou. Contratar o Carlos Alberto, infelizmente, gente, eu sou sincero a falar com você, foi burrice. O Cleison. E aí não vai sair, vai ficar lá encostado até arrumar um clube, ele se tocar. E aí o Dante nessa foi bem.
O Dante falou o tempo todo, ó, não sai, não sai. Ele sabe o que ele pode, o que ele não pode. E vai ficar esse negócio mal resolvido, pelo menos por enquanto. Vai, e se o Goiás afastar ele... Pode ir. Se o Goiás afastar ele ou deixar na justiça. Entra na justiça, vai ganhar tudo. É o que o Goiás vai apostar na indisciplina do Carlos Alberto. Vai mantê-lo treinando mas ele e torcer para que ele viaje, que ele não apareça, para poder demitir o ele é inteligente. Mas ele já descobriu os prazeres ele é tão inteligente que ele está tomando 9 coisa. milhões do Vasco. Direito dele. Exatamente. Ele vai ficar aí, adquirido mediante contrato. Romário recebe, acho que 5 milhões por mês. Não, mas não compara não, Jair. Não, Romário, ele recebe 5 milhões por mês. Do Vasco, do Flu. Ele vai receber, era o cão da Campina. Ele vai receber até daqui a 10 anos 5 milhões por mês. Vai ficar isso aí, né? Mal resolvido até o dia dele ir embora. Exatamente. Mas contratou um jogador assim, um o doido Fabrício no Goiás Carvalho, é vai isso? colocar esse jogador para jogar. O Fabrício Carvalho é o que tinha problema no coração. O Marcelo Carioca ficou assim, dessa forma. Marcelo Carioca. 5 anos. 4 anos. O Marcelo foram 5 anos. 5 anos. O que vocês me falam do Danilo do Esquerdinha, Cleison? É o que o Goiás dá conta de contratar hoje. O Danilo mostrou potencial no Campeonato Goiano. Tem muita gente reclamando que ele não é jogador para a Série A de Campeonato Brasileiro. Mas é o que o Goiás dá conta de contratar, isso ficou evidente, principalmente na entrevista que deu hoje. Falta de dinheiro danado. O presidente do Goiás, Sérgio Haas, né, como já destacou, o Goiás está numa situação financeira complicada, isso já desde 4 anos, quando foi divulgada essa situação financeira do Goiás, tanto que o Ailê teve que ir para o Goiás para tentar dar uma saneada naquele período que ele assumiu a presidência do Goiás. O Goiás, situação delicada, e o presidente, inclusive, deixou a informação evidente e clara que hoje o déficit mensal do Goiás é de R$600 mil, nesse momento. R$600 mil, que é muita coisa para um clube como o Goiás. Então, acaba sendo complicada a situação do Goiás. E o Goiás, como a gente já estava falando para o próprio torcedor do Goiás que nos questionava aqui via WhatsApp, o Goiás estava sem dinheiro, o Goiás situação financeira crítica, e é desse nível. O Goiás vai conseguir contratar jogador apenas nesse nível e dessa forma, apostando para ver se vai conseguir. E aí o torcedor... o risco de errar é muito maior, né? Sem dúvida. E o torcedor olha para o time titular do Goiás e fala onde que o Goiás está tendo 600 mil de déficit por mês. Mas não é só no time, não. Não é só no time, não. O Goiás tem o Goiás na estrutura dele tem muita gente ali que está vivendo a base do Goiás. Mamando na teta do Goiás, Mamando na teta. Isso é fato. Isso, a gente não está falando de agora, não. Isso há muito tempo. Tem muita gente ali que vem, que o Goiás aparece no momento quando a coisa fica crítica para falar tal, mas está ganhando dinheiro do Goiás e ganhando um dinheiro fácil. Se você olhar para o elenco é inchado, é grande, jogadores com contrato de 1, de 2, de 3 anos, recebendo todo mês. É custoso. Ninguém tem interesse pelos jogadores do Goiás. Você não vê hora nenhuma, a não ser que o Jair tenha para levar para o Goiânia. Só Amaral. Mas ninguém fala assim, não, nós vamos levar um pessoal do Goiás que não está sendo aproveitado. Eu não escuto essa conversa. Só se for o Goiás pagando uma parte do salário. O salário do Goiás é alto, né? Então, muitas vezes um clube pequeno quer um jogador do Goiás, mas não consegue levar porque o salário é alto. Só o Goiás pagando. Nós vamos para o intervalo, mas antes, vamos lá com o VT dos gols mais bonitos do fim de semana. Gols selecionados pela Luciana Vitorino. Na Ilha do Retiro, golaço do Ricardo Conceição para a Chapecoense, que tabelou com Bergson e Regis e saiu na cara do goleiro Magrão. O Vasco perdeu, mas Iago garantiu o gol mais bonito da partida, de fora da área e o seu primeiro como profissional. De volta à Ilha do Retiro, teve gol bonito também do Sport. Ananias não se importou com a distância e mandou uma bomba que no final deu certo. E o gol com mais estilo da rodada saiu dos pés do Fael do Bahia. De chaleira, como diz no mundo do futebol. E para fechar, gol do Goiás. Aliás, golaço. Wellington Júnior de bicicleta cruzou para Amaral. Bater de primeira no canto direito de Bruno. WhatsApp, o 6296934800. Você vota no gol mais bonito.
Daqui a pouquinho eu pego a votação aqui da moçada que está comigo no estúdio. E na volta falaremos do Atlético e também da Federação Goiana de Futebol, do Conselho Técnico para a Divisão de Acesso. E vamos falar do Goiânia com o Jair Rabelo, que é o nosso convidado hoje. Voltamos aqui no PUC TV Esportes, algumas mensagens. Pasqueto, pelo amor de Deus, leia minha mensagem. Meu nome é Clemerson, sou torcedor do Tigrão. Mande um abraço para mim e para minha esposa Elisângela. Ô Clemerson, um abração para você também. Pasqueto, isso é uma vergonha. Já estão favorecendo o Vila Nova na segunda divisão do Goiano. É porque a federação confirmou que a segunda divisão será paralela ao Goianão, já que o Vila tem a série B ou C ou A no ano que vem. Outra mensagem. Vamos lá. Mais uma mensagem aqui. Cadê, meu Deus do céu? Aqui, ó. Meu nome é Juraci. Muito bom rever o Jair Rabelo, mesmo um pouco acima do peso. Ô Jair, você conhece o Juraci? Conhece não, né? Prazer. Só dele já me conhecer já tá ótimo. Jair, mas falando sério, você deu uma emagrecida. Uns 200 gramas, mais ou menos, por aí, viu, Jair? Pasqueto, até que enfim o Goiás contratou. Os dois chegam para ser titulares. Danilo e Esquerdinha, atacantes, que chegam hoje à noite. Vamos lá com a matéria do Humberto Castro sobre a divisão de acesso. Conselho técnico da divisão de acesso desse ano, e ficou definido que no ano que vem será paralela ao Goianão e não mais no segundo semestre. A divisão de acesso do Campeonato Goiano cada vez mais competitiva. E nesta terça-feira, os clubes aprovaram a fórmula de disputa. Primeira fase, 2 grupos regionalizados. No grupo A, Itumbiara, Morrinhos, América, Caldas e Novo Horizonte. No grupo B, Goiânia, Santa Helena, Mineiros, Iporá e Rio Verde. Os 2 melhores de cada chave se classificam para o quadrangular final, onde irão sair as equipes para a primeira divisão. Por sugestão da federação, os clubes também aprovaram neste conselho técnico que o Campeonato Goiano da Divisão de Acesso em 2015 aconteça no primeiro semestre. Isso para atender o Vila Nova, que disputa o Campeonato Brasileiro. Depois do rebaixamento do Vila Nova à Divisão de Acesso, ele nunca nos procurou para tratar de qualquer assunto. Muito se especula, já fizeram várias perguntas se o Vila Nova ia disputar a divisão de acesso esse ano, se ia ter 14 clubes o ano que vem, se ia ter 12, se o Vila não ia cair. Várias perguntas surgiram, mas nunca partindo de dentro do Vila Nova. O Vila Nova sabe que ele pertence à divisão de acesso e nós temos que preservar um clube que tem um calendário nacional como é o Vila Nova. Independente da marca Vila Nova ou do clube Vila Nova, nós entendemos que você fazer uma divisão de acesso no segundo semestre, onde o clube disputa uma competição nacional e você tem que ficar adequando data, é prejuízo para a divisão de acesso e prejuízo para um representante nosso na competição nacional. Então entendemos que a participação da divisão de acesso no primeiro semestre era melhor para todos, e tanto é que foi aprovado por todos os clubes por unanimidade. E quanto ao Goiânia, os mesmos problemas administrativos, muitas especulações de nomes como de Jair Rabelo, Heriberto da Cunha e até mesmo do zagueiro Neto Gaúcho. Eu fiquei muito surpreso e muito triste com essa notícia, porque eu sou o presidente, eu espero que me respeitem mais um pouquinho, entendeu? Porque eu ouvi essa notícia ontem, notícia de mau gosto, entendeu? Porque os meus, o meu treinador, o meu administrador que está lá lutando, suando a camisa pelo Goiânia, carregando o Goiânia nas costas, eu não vou, enquanto eu for presidente e o Fabrício der conta do time de futebol profissional, ele vai ser o meu treinador. Eu vou trazer para eles alguns jogadores, eles já tem uma lista para me passar, entendeu? Se eu der conta de pagar esse jogador em dia, porque se eu não der conta também, eu peço licença e entrego o Goiânia para eles. Não vão ficar com essa brincadeira em cima de mim, que eu não sou boi de piranha do Goiânia, não. Entendeu? Esse pessoal fica me traindo por trás aí, dando notícia dessa de o Jair é amigo meu, entendeu? Não tem nada contra o Jair, mas eles têm que respeitar o meu trabalho, me respeitar um pouquinho.
entendeu? Porque eu tenho tradição, eu tenho nome, eu sou o primeiro nascido em Goiânia, o segundo registrado, e eu espero que eles me respeitem. Eu assumi essa bagunça aí que deixaram no Goiânia, de dívida, tudo, porque não tinha nenhum homem com H para assumir e não tem. O Vicente Arican, ele tem todo o nosso respeito, né, Cleison? Claro. Está no Goiânia há muito tempo, o Jair o conhece, tem o respeito. O Vicente Arican, o Jair já disse, o respeita muito. Ali parece, Jair, que ele não ficou bravo com você. Ele está bravo porque não o avisaram. Aí seria o Ebrahim e o Arione. Você entende a insatisfação e a chateação do Vicente Arican, Jair? Entendo perfeitamente. Eu recebi um convite do Ebrahim, nem do Arione, não foi? Do Ebrahim Arantes. Recebi um convite do Ebrahim Arantes. Já estamos trabalhando na contratação de alguns jogadores. Eu não viria para o Goiânia, eu não fui contratado pelo Goiânia, até porque o Goiânia não tem dinheiro para me contratar. Por que o Ebrahim não avisou o Vicente Arican? Eu estou no Goiânia para colaborar com o Goiânia. Foi um clube que me deu uma oportunidade em 93 para montar uma grande equipe do Goiânia em 93. Não fomos campeões porque tive um probleminha dentro do Goiânia. Tive que sair, fui para o Vila Nova. E naquele ano nós sagramos campeão e depois de 10 anos do Vila Nova não tinha sido campeão. Eu respeito muito o presidente, o Vicente Arican, meu amigo particular. Tenho um respeito muito grande por ele. Mas o Goiânia tem que sair dessa segunda divisão. Não adianta nada você ter tradição, você ter... Eu concordo com ele, que ele assumiu o Goiânia numa situação muito difícil. Ele falou umas verdades ali. Falou. Pegou quando não tinha ninguém para pegar. Não tinha ninguém. Né, agora, não adianta também disputar um campeonato, como ele falou, é melhor entregar do que disputar o campeonato e novamente brigar para não cair. Bom, o Ebrahim deve comunicá-lo, vocês devem conversar, lógico. Até por serem amigos não deve ter problema, E eu também, eu não fui contratado pelo Goiânia, eu estou aqui para colaborar com o Goiânia. Você acertou com o Ebrahim. Foi para colaborar com o Goiânia, para fazer com que o Goiânia seja uma equipe vencedora, para fazer que o Goiânia assuma o lugar que é do Vila Nova hoje, porque o Vila Nova hoje está na segunda divisão. Então, ano que vem, se for para que a gente possa conseguir o acesso, eu estou no Goiânia. Se for para disputar rebaixamento, para brigar, para não classificar, eu também não vou voltar para o futebol por causa disso. Daqui a pouco você vai responder se tem jogadores contratados. Sim, só uma pergunta, você não fica desconfortável com essa situação, não, do presidente falar? Como é que você se sente do presidente reclamando? Eu vou te falar um negócio. Surgiu uma oportunidade para eu me ajudar o Vila Nova a não cair para a segunda divisão do Campeonato Goiano. O Newton Ferreira te procurou? Foi, me procurou. Aí o presidente, que eu nem conheço, se o Jair entra na porta da frente, eu saio na porta do fundo. O Ebrahim, Joás. Joás Abrantes. Não conheço o Joás, nunca vi o Joás, nunca... O Joás foi campeão em qual clube? No Vila? Não lembro. Certo? Não conheço. O que ele fez com o Goiânia, com o Vila? Derrubou o Vila para a segunda divisão do Campeonato Goiano. Então, às vezes as pessoas dão alguma entrevista, eu até entendo o nosso presidente, porque ele está lá lutando, brigando, às vezes está em dificuldade. O caso do Joás foi diferente. O Joás, não, se ele sair... E eu não procurei o Vila Nova. Agora, você não sabia, porque quando você chegou aqui na TV que nós te contamos... Não sabia. Você não sabia, olha o termo que eu vou usar, você não sabia que o Vicente Arican não sabia que você havia acertado com o Ebrahim, né? Eu conversei com o Ebrahim antes, 2 horas antes de vir para cá, e ele me comunicou que houve essa entrevista do Vicente e eu estou tranquilo com relação a isso. Eu estou tranquilo com relação a isso. Tá legal. Se eles quiserem que o Goiânia continue disputando rebaixamento, continua na segunda divisão, é a coisa mais fácil do mundo, é só não fazer essa parceria. Agora, não se constrói um time forte, não se constrói uma estrutura forte, uma unidade que o Goiânia precisa. Esses tempos tivemos uma eleição de os caras saindo no braço por causa de nada. Foi no ano passado. Dando bola nas costas do presidente do time. Ou ele é o presidente ou ele não é nada. Mas vamos lá, tomara que vocês se acertem, tomara mesmo. Não, assim, eu teria avisado o Vicente, mas não avisou, você está aí, tomara que vocês se acertem, espero que acertem mesmo. Daqui a pouco você vai responder se tem jogadores contratados. Cleison, para falar da divisão de acesso desse ano, está aí
Um abraço, vamos aguardar. Quando eu vi a notícia, Pasqueta, eu pensei, poxa, a federação agiu de forma injusta, porque você mudar todo um campeonato só por causa do Vila Nova, apesar de tudo que representa o Vila Nova, ele representa, para mim, muito mais do que a maioria dos clubes da divisão de acesso. Ele é muito mais importante, né, hoje para o futebol goiano. Só que o pessoal aprovou. Todo mundo que estava lá... Votaram em votação. Não, e outra Pois coisa, todo mundo aprovou. Então, quer dizer, tira todo o argumento que eu tinha da questão da justiça. Então, se eles querem, o que eu posso fazer? Mas o futebol tem que ser maior que essas coisas. Se está ajudando o Vila Nova, tudo bem, tem que ajudar. É um clube de tradição, é um clube grande. Se você puder colaborar, eu tiro o chapéu para o presidente da Federação Goiana, certo? Porque é um garoto ainda, é um menino ainda, mas o futebol goiano é uma coisa antes do André e outra coisa depois do André. E ajudar o Vila Nova, ou ajudar o Goiás, ajudar o Atlético Goianiense, tem que ser feito mesmo. E com um detalhe, viu, Jean? Sim. Que eu acho que não altera muita coisa. Quem joga a divisão de acesso não joga a Série D do brasileiro, tirando o Vila, ou a Série C, porque as vagas saem da primeira divisão. Sim. Então a ordem do trator não altera o viaduto, a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz se é no primeiro semestre ou no segundo semestre. Muda? Alguém vai pensar assim, mas os caras jogavam o Goianão da primeira divisão, Isso. depois iam para a segunda e depois jogavam a terceira. Pelo menos esse era o argumento da federação. Era o argumento da federação. Para ter no segundo semestre. Mas ainda vai continuar tendo da terceira no segundo semestre. E com E outra, não detalhe, tem só o futebol goiano, aí. e com detalhe, essa limitação de idade, ela é importantíssima. Vai ter de novo? Tem de novo, vai ter de novamente. É. Isso é muito importante até para você revelar jogadores. Que não adianta nada você só importar. Você tem que dar um jeito de revelar alguns jogadores. E eu acho que vai ser muito importante. E para o Vila Nova é importante trabalhar, é importante largar de ciumeiras dentro do Vila Nova, para que o Vila Nova possa ser grande novamente. É lamentável o Vila Nova na segunda divisão. O detalhe demais. que quem ia perder Demais. seria o Campeonato Goiano da segunda divisão. A CBF não ia mudar datas, Por causa não do ia Vila. mudar a agenda, e o Vila, não por causa dele mesmo, iria bagunçar a competição. Exatamente. Gente, conheça Vivari Móveis e Decorações, o que há de melhor em móveis cromados, em alumínio, em acrílico, com qualidade e preço justo. Na Vivari você tem uma completa linha de banquetas, cadeiras, mesas, sofás, poltronas e muito mais. Na Vivari você encontra elegância, conforto e qualidade, que deixarão o seu ambiente mais aconchegante e requintado. A Vivari fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1811, o telefone é o 3541-0577. Umas 3 mensagens aqui, no outro bloco, tudo do Atlético e do Vila Nova também. Sou Vila, para mim o gol mais bonito foi o do Vasco. Fala aí que o Goiás está quebrado, pedindo dinheiro no banco. Danilo Vieira. Tá falado, Danilo. Pasqueto, boa noite. Você acredita que o Dragão vai brigar pela ponta da Série B? Diego, Durias Magalhães, o programa tá show de bola. Eu ainda prefiro esperar um pouquinho, viu, Diego? Com esse time, por enquanto, não. Everaldo, do Jardim América. Por onde anda o Daniel Santana? Mande um abraço para minha esposa Tainã e filhos Luísa e Júlia. Abraço para a nação esmeraldina. Daniel Santana tá aí com os afazeres dele, advogado, tá lá na Rádio Interativa toda terça-feira. O Daniel Santana, companheiro nosso. E mais uma. Pasqueto, mande um abraço para as minhas filhas, Marielle e Maciele. Nós moramos no Ponta Caiana. Valeu, Pasqueto. Um abração, Eberson. Daqui a pouquinho a gente volta, aí sim, com tudo do Atlético e também do Vila Nova. Voltamos aqui no PUC TV Esportes. Acabo de receber uma ligação aqui do companheiro Adolfo Campos e ele disse que nós cometemos um crime aqui. Nesse vai e vem da vida do Goiânia, nós não falamos o que o Ebraim Arantes é no Goiânia. Nós sabemos que ele é homem forte, ex-presidente, é muita coisa. Mas assim, o que ele é hoje mesmo, Jair? Ele é um homem forte, ele é presidente do conselho. Presidente de honra. De honra, o que ele é, você sabe? Olha, é uma pergunta também que eu não sei. Dono. Ele deve ter algum cargo, porque o próprio Vicente citou o nome dos dois. O Vicente Arican é o presidente. O Arione José de Paula era diretor de futebol, né? Que é cargo que deve ser exercido por você. Ou não, né? Se o Vicente Arican não embaçar, mas vamos lá. E o Ebraim não tem um cargo efetivo? Eu confesso que eu não sei. Eu não sei se ele é presidente do conselho. Eu vou no próximo intervalo ligar para uma pessoa aqui que ela vai saber me responder. O Rupert Nickers, uma fonte. que é conselheiro do Goiânia. Então tá bom, vamos desfazer
essa dúvida, e um abração para o companheiro Adolfo Campos. É isso aí, vamos lá então com a matéria do Atlético. O Dragão joga sábado contra o Vasco em São Januário. Treinamento do Atlético para o jogo contra o Vasco e de repente uma imagem chama a atenção. No centro de campo, Marcelo Martelotti, técnico atleticano pensativo, completamente sozinho. Tô me sentindo muito sozinho. Opa, peraí, pode parar com essa música. Pois quem merece ouvi-la é Adilson Batista. Ameaçado lá no Vasco da Gama, ele não tem muita sorte contra o Dragão. Em 2010, derrota como técnico do Corinthians para o Atlético, 4-3. Consequência, a queda do treinador. Depois, em 2011, foi com o São Paulo, 3-0 no Serra Dourada. Resultado, demissão. Lembrando que em 2012, Adilson Batista foi demitido do próprio Atlético, depois de perder apenas uma vez. E agora, será que ele cai? Não tinha olhado por esse lado ainda, mas é uma coincidência mais infeliz para ele no caso, né? Porque se isso acontecer será ruim para o profissional que é um grande treinador, teve aqui uma boa passagem e deixou o legado dele. Eu aprendi muito com ele aqui na época que ele trabalhou, nos ensinou bastante coisas. Torço para que não aconteça da demissão dele, mas quero vencer o jogo e vou tentar fazer o possível para vencer o jogo. Caso isso aconteça, não é o Atlético o causador da demissão, né? São uma junção de vários fatores. E, em relação a isso, eu lamento porque no Brasil sempre o treinador é ocupado, né? E sobra sempre o treinador. E quase que sempre o treinador está na corda bamba. Então, faz parte da nossa cultura. Espero que ela mude. E se eu pudesse mudar agora, já mudaria. Mas quem sou eu para poder mudar a cultura dessa? Marcos Vinícius será a surpresa do time do Atlético para o jogo de sábado diante do Vasco. Foi o que determinou o técnico Marcelo Martelotti no treinamento do Atlético. Com isso, João Lucas, que estava atuando no meio-campo, será deslocado para a lateral esquerda. E Thiago Feltri perde a condição de titular. Um time mais fechado para enfrentar o Vasco em São Januário. O Marcos é um jogador mais defensivo, né? Ele, em meio de campo, vai ajudar muito na marcação. Ele já entrou nos últimos 2 jogos, né? E ajudou ali no meio. Muda, é claro que a equipe fica bem mais forte, né? Defensivamente. E a gente acredita que ele vai nos ajudar muito. Vamos lá, então. Antes da gente entrar aqui no Atlético, o Ebrahim Arantes é diretor financeiro do Goiânia. Isso. Então tá bom, ele é diretor financeiro, o Vicente Aricão é o presidente e o Jair acertou com o diretor financeiro. Agora eles vão se acertar. Agora, nós sabemos que o Ebrahim tem uma voz ativa muito, muito forte no Goiânia, a ponto de contratar no lugar do presidente. Se é certo ou não, penso que não, mas tem sido assim e vamos aguardar. Daqui a pouco a gente fala mais do Goiânia com o Jair Rabelo. Tá saindo o Feltri do time, você viu, né? Sai, e tá saindo no momento certo. E entra o Marcos Vinícius. Já há algum tempo ele não vem jogando bem. Entra o João Lucas na esquerda e só o Jorginho para armar. Esquerda, exatamente. Dá conta, será só o Jorginho? Dá, porque o jogo é fora de casa. Contra um adversário que vem pressionado pelos maus resultados, empatou em casa o primeiro jogo, perdeu depois pro Luverdense. Fora de casa e agora precisa, diante do Atlético, fazer o resultado. Então a tendência é que o Vasco se jogue para cima do Atlético. O Atlético tinha que realmente reforçar seu sistema de marcação e jogar única e exclusivamente para explorar o contra-ataque. O Atlético tem que montar ali um sistema defensivo muito bem encaixado e aproveitar a velocidade do Juninho, a capacidade de finalização que tem o Júnior Viçosa e essa qualidade que tem o Jorginho no meio campo para que o Atlético consiga surpreender o Vasco e, quem sabe, ser mais uma vez, né, o clube a derrubar o Adilson Batista como treinador, no caso como adversário. Jean, o Vasco joga em São Januário sem torcida. Sem torcedor. Você acha que o Atlético tem chance lá, mudando o time, sai o Feltri, entra mais o volante, que é o Marcos Vinícius? O Atlético está melhor que o Vasco no campeonato. Tem 2 pontos. O Vasco tem apenas um ponto até agora. Então o Atlético ainda não perdeu, até jogou bem as suas partidas, demonstrou um bom futebol, teve falhas defensivas. Entra um jogador que até o Adolfo não gosta do termo de retenção no meio de campo. Que é o volante Marcos Vinícius. Um jogador de marcação, de pegada.
ali no meio de campo. Com isso, o menino que vai para a ala esquerda, João Lucas, que vinha na meia, pode apoiar um pouco mais, quando for necessário, pode até compor o meio de campo, sendo que um dos volantes cai ali pelo setor esquerdo para fazer uma composição com os 2 zagueiros, mais o Bambu do lado direito e mais um volante, fechando ali a linha defensiva de 4 jogadores. Então eu penso que está bem escalado. Thiago Feltri não vinha acrescentando nada na marcação, não tem força física muitas vezes para acompanhar os atacantes que caem no seu setor, e quando estava indo para o ataque, estava muito lento, muito limitado, muito sem força física. Então eu acho que a alteração é levada e pode trazer bons resultados para o Atlético. Vamos lá então agora com a matéria do Vila. A Luciana Vitorino esteve hoje à tarde no Onésio Brasileiro Alvarenga e acompanhou tudo o que aconteceu. Vida fácil no início pode representar derrota no final. A primeira vitória e o primeiro gol do Vila Nova na Série B ainda não saíram. No próximo sábado, o Tigrão terá boa chance para quebrar os 2 pequenos tabus. Recebe o Avaí no Serra Dourada. Mas a situação do Avaí é pior. Perdeu os 2 jogos que já disputou e é o lanterna da Série B. Na primeira, perdeu por 3-1 diante do América de Natal. E na segunda rodada, por 2-1, diante do Bragantino. Radamés, que foi até agora titular nos 2 jogos, disse qual é o objetivo do grupo antes da parada para a Copa do Mundo. O nosso objetivo é fazer o maior número de pontos possível. A gente tem aí um cálculo que a gente faz que se a gente conseguir 50% dos pontos jogados, a gente está brigando ali pelo G4, está brigando ali para subir. Então, esses 10 primeiros jogos, nosso objetivo é tentar fazer o máximo de pontos e chegar perto aí desses 50 e 60% da porcentagem dos pontos disputados. Dentro desta meta, então, vencer os 2 próximos jogos em casa é fundamental. Lógico que a gente tem que ligar o sinal de alerta aí. A gente tem 2 jogos aí que a gente ainda não conseguiu vencer, mas a gente também ainda sabe que está tranquilo, que ainda está começando o campeonato. A gente sabe que é um time que está em formação, que vai da liga, isso eu tenho certeza, pela disciplina que o time tem, a vontade que o time está de vencer. Então, tomara que comece a mudar isso aí sábado contra o Avaí aqui dentro de casa. O volante não concorda com a torcida colorada em relação às primeiras críticas ao elenco e saiu em defesa de seus companheiros. A diretoria está super consciente do que a gente pode fazer, da capacidade que nós temos, e eu tenho certeza que a hora que vier a primeira vitória, a confiança vier, a torcida começar a vir para o nosso lado nos apoiar, a gente vai conseguir algo grande aí dentro do campeonato. Bom, essa vitória tem que vir sábado, né? Vem a hora, e já chegou a hora. Sábado, 11 da noite, viu, Radamés? Está marcado o momento para confirmar a vitória do Tigrão. Os 3 jogos que a gente pediu para avaliar o melhor time do Vila Nova termina nessa partida de sábado à noite contra a equipe do Avaí. Agora, o fato de se pedir um pouco de tempo em função do elenco montado em cima da hora, do Vila ter contratado muitos jogadores, não dá a alguns jogadores o direito de ter comodismo dentro de campo. Você ouviu ontem o Almir? Ele falou que falou para o André Isaac. Exatamente. Que falta de entrosamento não é desculpa mais no Vila, não pode ser desculpa. Então, alguns jogadores precisam mostrar um pouco mais de serviço. O próprio Radamés, que aliás fala direto, né? Tá ficando chato também. Aliás, mudar um pouco. Não, só lá no Vila Nova são 3. E aí vai Radamés e Álvaro, e aí vai uma sugestão para os companheiros repórteres de TV, de rádio. Os de rádio eu tenho mais liberdade. Paulo Vitor, Pedro Henrique Geninho, Vinícius Tôndolo, Paulo Massad. Quem que tá lá para a CBN é o Zé Roberto Silva, que é o comandante lá mais faz. Pô, dá uma reclamadinha com a galera do Tigrão, só fala um. O Radamés fala todo dia, o Álvaro todo dia, o Cristiano, lateral esquerdo, todo dia. Não dá, igual a Viviane Araújo, que vive no selfie. E o Álvaro é o que menos pode falar no momento, pro bem dele. Exatamente. Ele tá fazendo parte de uma zaga desastrosa, uma zaga lenta. E o Radamés, nessa passividade toda e pedindo paciência, perde sábado para ver a ira colorada. Ó, eu vou contar uma novidade. O Vitor, o zagueiro, ele foi afastado por indisciplina. É uma novidade, né? O Vitor, o Jair, você dispensou o Vitor do Vila uma vez? Foi 2010, né?
Nós temos aqui umas imagens do Vitor. Coloque na tela, por favor, gente, e a gente vai comentando. Lá tem um comunicado oficial da diretoria. Diretoria de futebol do Vila Nova Futebol Clube, informa que o atleta Vitor Pio irá treinar em horários alternados a partir desta quarta-feira, 30/4. Tá Zagueiro apresentou conduta não condizente com o pensamento da atual gestão e comissão técnica. Até que toda a situação seja resolvida, o Vila Nova não vai se pronunciar sobre o assunto. Eu até pensei que eu tivesse visto muito depois Já do segundo gol do Náutico. Não vai Foi possível ver depois do segundo gol do Náutico, eu pensei que eu estava vendo muito, inclusive eu comentei, estava na CBN, eu comentei, eu falei, pra mim foi impressão minha, ou o Vitor deu, como se fala, deu uma curtida, uma avacalhada com a defesa, uma cornetada. Essa é a expressão. Você viu isso? Eu vi. Na televisão? Dá pra ver depois do gol. Eu ainda comentei isso em off. E depois nem falei. Foi, exatamente. Ele apontou pro rumo do banco e cornetou. Deu pra ver pela leitura labial. Ele cornetou os companheiros dele. Mas ele tava... Ele tava atrás. Ele tava na reserva, com colete. Eu ainda falei que lá o Vitor. Então a gente consegue essa imagem fácil. Segundo gol. Na visão do jogador, só vai comemorar o Careca, só vai comemorar. Dá pra ver. Então tá explicado. Não, aí pra mim quando veio essa informação, quando né? chegou a informação, eu pensei, já devia ter criado um ambiente ruim ali. Arrumar uma água pro Jair ali daqui a pouco. Esse rapaz engasgou aqui no programa. Ele foi... Ó o Vitor, viu, Jair? Isso é praga do Vitor. Ô Cleison, então vamos lá. Explica pro torcedor do Vila. A gente tá levantando uma hipótese, que pode ter sido isso. Exato. Gol do Rodrigo Careca, aquele que ele recebeu... Segundo gol. E bateu de pé esquerdo. Isso. E atrás o Vitor de colete aquecendo. Colete amarelo. Dá uma risadinha? Não, dá uma risada. Ele fala pela leitura labial, não posso nem falar o que ele falou. Fala um palavrão. Da defesa. Falou um palavrão da defesa. Você tá brincando. Aponta e depois aponta pro rumo do... certeza que aponta pro rumo da arquibancada, mas direcionado ao banco de reservas. Não tava o banco de reserva do Vila Nova. Não, gente, que trem custoso. Então, na hora eu olhei e falei, pô, olha o jogador do Vila lá falando. Não dá, né? Bom, mas tá fora. Pro Vitor não tem defesa, ele é muito explosivo, não pensa. O Vitor é um bom menino, mas ele não pensa para fazer as coisas. Pensa não, eu liberei o Vitor em 2010, na apresentação do nosso treinador, do Paulo Comelli. Ele teve uma disciplina muito grande, então foi liberado. E eu até assustei quando o Vila contrataram o Vitor novamente, porque o Vitor o Vitor recebeu tudo que tinha direito, pôs o Vila na justiça, o Vila deve acho que 80 mil para ele. Não, e quem pediu a contratação dele foi o Heriberto da Cunha, que você pode estar levando pro Galo. Você não vai levar o Vitor pro Galo, não? De repente agora tá liberado. O Vitor, como jogador de futebol, eu não posso falar nada dele. Ele é bom jogador. Fora de campo, as atitudes do Vitor é um pouco... Não condiz com o futebol. Agora então, não condiz, mais um afastado. Lá no Vila E outra Nova coisa, tem alguns. às vezes... Agora tem um detalhe, né? Qual? Quanto jogador que o Vila Nova contratou? Agora é 17 ou 18. Se o Jair Rabelo tivesse contratado esse jogador, hein? Jair, um caminhão de jogador... Entendeu? É complicado. Jair, mas teve uma época que você trouxe jogador ruim demais pro Tigrão, Jair. Eu lembro disso. Jair, qual foi a época? 2010. 2010? Eu tirei o time do rebaixamento. Jair, você trouxe aquele Joãozinho, aquele filho do Joãozinho. Ah, não foi você não, desculpa. Não, me desculpa. Não, eu vou falar quem que você trouxe. Jogadores. Quer ver? Você trouxe o Mimica, Jair. Como é que você fez isso com o Tigrão? Eu trouxe o Mimica, eu trouxe o Você Bruno trouxe Lopes. o Sassá. O Bruno Lopes, o Sassá foi uma contratação do presidente. Certo? Eu nem conheci o Sassá. O Bruno Lopes eu lembro. Eu trouxe o Bruno você Lopes. Trouxe o Davi. Trouxe o Davi. Eu trouxe aquele menino zagueiro lá, o canhotinho lá, o que depois foi pro Santos. Rafael Vaz. Não, o Rafael Vaz foi eu que trouxe. Éder Lima. Éder Lima, eu trouxe. Então eu trouxe vários. O Davi veio pro Vila Nova e ninguém nunca falou isso. É verdade. Você entendeu? Agora, o que eu trouxe o Mimica, você entendeu? Aí vocês falam. Você já montou, Jair, vamos ser justos? Você já montou time bom e time ruim, você concorda? Não, o que o Jair falou, eu acho que ele trouxe muito mais jogadores que deram certo que jogadores que deram errado. Exatamente. Os ruins eram muito ruins. Você não tem como contratar 17 jogadores. Você acha que seu aproveitamento é de quanto, assim? Eu cheguei no Vila em 2010, nós tínhamos mais ou menos uns 30 jogadores e cada um ganhava 20 mil. Eu vou dar um exemplo. O Gil, aquele atacante pequenininho. Aquele lateral, na época, aquele zagueiro Denis, ganhava 25 mil. O Osmar ganhava 25 mil. O lateral direito, depois foi pro Atlético Goianiense. Aquele que jogou no Flamengo, jogou no Brasiliense, como é que é o nome dele? Dida. Dida ganhava 25 mil.
aquele volante, o que jogou no Baiano, Flamengo, Fabinho Baiano, ganhava aqui. É o Dida mesmo. É o Dida. Ganhava 15 mil. Então eu tive que mandar 18 jogadores embora, que ganhava no mínimo 20 mil. Para remontar o time e sair do rebaixamento. E conseguimos sair do rebaixamento. Jair, você quer ver as fotos do Galo, né? De 93. Exatamente. Então depois do intervalo, a gente vem com mais resenha aqui com o Jair Rabelo. Primeiro pedir desculpa, né? Porque comecei a tossir aqui. Você engasgou, né? Não foi não, porque a gripe tá forte. Imagina, Jair, você cai duro aqui, né? Tamo enrolado. Levar esse homem pro SAMU vai ser uma canseira. Jair, gente fina. Daqui a pouquinho a gente volta. Temos os gols do Real Madrid, 4-0 no Bayern de Munique, as fotos antigas do Goiânia, da época do Jair Rabelo, mais bate-papo e mais mensagens. Voltamos com o PUC TV Esportes. Aqui algumas mensagens. O nosso bloco agora será curtinho. Pasqueto, mande um beijo pro meu pai Eurípides. Um beijo, seu Eurípides. Tá mandado. O Vila contratou o Bruno Veiga, não, né? Não, tá tentando. Tá tentando tirar ele do Duque de Caxias. Viu, Jasmine? Um beijo pro seu pai, o seu Eurípides. Bruno Veiga que é atacante, viu? Atacante. Você ficou na dúvida aqui com o Dante, mas é atacante. Não, o Dante ficou, né? O Dante acha que ele é meia. Mas vamos lá. Pasqueto, falei pra você que o Goiás iria contratar esquerdinho Danilo. Agora estou buscando outra novidade. Pode ser amanhã? Paulo César Rocha. Que isso, Paulo? Nós vamos te contratar aqui. Quente dessa. Tirar Humberto Castro e colocar você. Mas é só mandar aqui a mensagem. Tinha uma aqui pra você, Jair. Aqui, ó. Programa show, é verdade que o Walter tá voltando? Não, né? Não. Hoje o Fred e o Sobis deram um esfrega nele, bicho. Encostaram ele numa barreira móvel lá. O pessoal lá porque não conhece o Walter. O Walter, ele fala, ele é típico, ele fala esse tipo de coisa. No Goiás, quantas vezes ele não falou? Aqui ele não chegou a elogiar uma vez o torcedor do Vila, e a pessoa do Goiás deu uma prensa nele, voltou atrás. Já falou muitas vezes do time, enfim. Nós vamos encerrar com o gol mais bonito, é o gol do Iago do Vasco, viu? É o gol que tá ganhando aqui nas votações. Vice-campeão da Série B. Vice-campeão da Série B, né? Pra agradar aqui o Jair Rabelo, que já pediu umas 1000 vezes, as fotos do Goiânia de 93, vamos passando uma a uma, pro Jair dar uma recordada. Aí, Jair, 93. Vocês chegaram na semifinal do Goianão? Semifinal. Quem que é esse aí? Paulinho. Paulinho? É aquele que jogou no Goiás também? Atacante, Nossa, era habilidoso demais. Paulo César. Josenildo, falecido. Faleceu no ano passado, né? Goleirão, esse time aí com o Paulo Gonçalves, Doriva. Você lá tinha sido campeão? Esse é o Doriva? Você Era pra ser, né? Você não ficou até o fim, né, Jair? Não, nós saímos. E aí, quem que é? Esse aí é o Jonilson, o zagueiro. E atrás... Umas fotos boas, hein, rapaz? Ó. Aí é contra o Goiatuba? Não dá pra saber. Vamos lá, vamos passando, por favor. Acho que é o Mineiros mesmo. Era o Isso aí é na extinta Vila Olímpica, né, Jair? Na extinta, né? Que agora estão construindo uns prédios lá. Olha o Luciano, ó. Aquele ali é o Otávio, de azul? Otávio era habilidoso, hein, Jair? Muito, jogava muito. Olha o Paulo Gonçalves de prancheta na mão. Olha o Doriva ali. Eu não sabia que eu tinha trazido um jogador, ele falou somente. Jogador é aquilo. Olha essa foto, vamos parar. Otávio. Contra o Goiás. O Wallace. Ganhamos de 2-0 do Goiás aí. O Wallace, e aquele ali é o Baltazar. Bicho, olha que coisa linda, cara. Ganhamos o Wallace jogava 2-0. demais. E o Baltazar? Olha o Doriva, hoje campeão com 8 anos de técnico. Esse rapaz disputou a Copa do Mundo. Você que é o Dorival Guidoni Júnior. Você que é o culpado dele ter disputado uma Copa do Mundo. 2 anos depois. Campeão do mundo no São Paulo. Fotos que dão saudade, né, Jair? Exatamente. Goiânia e Anápolis. Que coisa boa. Tá certo, moçada. Ganhamos 2-0 aí, ó, do Goiás. Ó. Foi, né? Aqui, ó, vamos aqui com mais mensagens. Tem mensagem aqui de tudo quanto é lugar. Vocês acham que esses reforços do Goiás conseguirão fazer com que o time brigue por uma vaga na Libertadores ou título? Ainda não, né? Acho muito. Por enquanto não. Qual o objetivo nesse momento? É ficar... É se manter. É se manter. Aproveitar enquanto o futebol brasileiro, nesse início, tá todo mundo equilibrado. Tecnicamente o nível é baixo. Então a tendência, principalmente depois da Copa do Mundo, que as equipes de maior poder aquisitivo contratem. Na medida que a situação for apertando, clubes maiores que estão na parte de baixo vão contratar. Eles têm muito mais poder de fogo que o Goiás. E a tendência é que o campeonato fique muito mais difícil, principalmente depois da Copa do Mundo. Então é bom o Goiás aproveitar agora, conquistar os pontos necessários, para depois lá na frente brigar e tentar permanecer. Eu estou esquecendo aqui, quem que você contratou para o Goiânia? O técnico deve ser o Heriberto? A minha intenção seria o Heriberto, né? Seria porque... Mas depois tem... Depois da entrevista, deu uma entrevista? Você acertou com o Neto Gaúcho, o zagueirão do Vila? Não. Com quem que você acertou?
Eu conversei com um menino que eu gosto muito dele, que é o Luiz Marques. Luiz Marques, é um jogador que eu gosto muito dele, você entendeu? Mas agora tem que sentar, eu vou sentar com o Ibrahim, sentar com Vê isso aí o direitinho, presidente. né, Jair? Porque não adianta nada eu querer montar uma equipe forte se o nosso presidente não quer. Tá certo. Que às vezes o nosso presidente quer, um treinador, o Fabrício, não conheço, não tenho nada contra, certo? A nossa intenção é de aproveitar com o jogador da base, que é importante você aproveitar com o jogador da base, mas temos que conversar. Agora mudou o rumo da prosa. Mudou o cenário. Mudou o rumo da prosa. Ô Jair, eu te agradeço, brigadão aqui, sempre um bom papo. Valeu, Jean. É isso aí. Valeu, Cleison. O gol do Iago do Vasco aí, que foi o que ganhou a votação. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou e até amanhã.